O Senhor assim nos concede de estar adorando ao Senhor na casa do Senhor. Então louve ao Senhor por você estar na casa de Deus, estar adorando ao Senhor, bendizendo a Ele. Confesso aos irmãos que eu estou com a voz um pouco limitada, se curando ainda, né? Mas nada pode impedir de nós levarmos a palavra de Deus e adorar ao Senhor. E confesso aos irmãos que, meditando na palavra de Deus e pedindo orientação do Senhor, o Senhor assim nos direciona uma palavra para esta noite, a qual o Senhor quer falar com os nossos corações, para que nós venhamos aprender demais, aprender mais e mais do Senhor. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Apenas 2 versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Todos acharam? Amém. Versículo 21 nos diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Palavra, ele vem nos ilustrando no capítulo 18 sobre quem é maior no reino dos céus. Então Jesus, ele estava com os seus discípulos e agora Jesus decide ensinar os discípulos quem é maior no reino. E Jesus, ele começa a dar sequência dos seus ensinamentos para os seus discípulos, até então porque os discípulos estavam aprendendo com Jesus para posteriormente serem apóstolos. Então, eles não foram chamados à toa, e você conhece a história que Jesus chamou os 12 discípulos para caminhar com Ele, para ensinar a eles tudo que eles assim e que eles aprenderiam com Jesus. Eles também agora passariam sobre o que eles aprenderam, passariam sobre o que eles assim vieram a ter um ensinamento de Jesus. Então Jesus fala daquele que é maior no reino dos céus. Jesus põe uma criança no meio deles e diz: aquele que é como esta criança é considerado maior no reino dos céus. Jesus fala sobre os tropeços da vida. Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida. Jesus fala sobre como se deve tratar a um irmão culpado. Então Jesus, ele começa aos seus ensinamentos no decorrer, ele começa agora a incrementar vários assuntos e abordar vários assuntos com os discípulos, e assim ensinando os discípulos a como eles devem fazer. Até quando, o versículo que lemos, Pedro pergunta para Jesus dizendo: Pedro agora pergunta para Jesus dizendo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que Jesus estava ilustrando para Pedro, também
ensinando para os discípulos acerca sobre o perdão. Talvez para Pedro essa resposta de Jesus ficou meio vaga, mas Jesus agora ele vem com uma parábola para assim aplicar e assim ensinar e trazer clareza para os discípulos, a qual nesta parábola Jesus ele fala que havia um credor incompassível, a qual devia ao seu Senhor, e ele devendo, aleluia, uma quantia, agora ele é chamado até o Senhor para ser cobrado a dívida. Então o Senhor começou a cobrar dele para que ele pagasse tudo que ele estava devendo. Então esse servo agora ele suplicou diante daquele Senhor, dizendo: Senhor, perdoa-me, porque eu não tenho como que pagar, perdoa a minha dívida. E a Bíblia diz que o Senhor perdoou a dívida daquele servo, perdoou tudo que ele estava devendo. Mas a Bíblia diz que aquele servo, saindo da presença do Senhor, encontrou o seu conservo, e agora ele, o agarrando o seu conservo, ele diz: paga-me o que você me deve. Mas o conservo também pediu, aleluia, misericórdia para este servo, que foi até o Senhor, e o Senhor o perdoou a dívida. E este conservo disse também para este servo: perdoa a minha dívida, porque eu não tenho como pagar agora. Mas, aleluia, em vez daquele servo usar de misericórdia e de perdão também, como o Senhor assim agiu de benevolência e com perdão sobre o servo, este servo não agiu de benevolência e nem perdoou o seu conservo. Pelo contrário, a Bíblia diz na parábola que ele agora mandou prender este conservo. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram sabendo que este servo ele fez com o seu conservo, e agora foi, aleluia, relatado diante ao rei, agora diante do Senhor. E o Senhor mandou chamar ele novamente. E o Senhor olhou para ele e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida que você tinha para comigo, e porque você não perdoou a dívida do teu conservo. E a Bíblia diz que agora, no versículo 33 de Mateus capítulo 18, está escrito: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Glória a Deus. Assim como o Senhor perdoou a dívida do servo, o servo também deveria perdoar a dívida do seu conservo. E era o que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos, para que viesse a perdoar a ofensa de um irmão, viesse a perdoar o pecado de um irmão. Porque, aleluia, o que Jesus vem nos ensinar através da sua palavra e através, aleluia, dos discípulos, é que nós devemos perdoar, que nós devemos agir de benevolência, que nós devemos agir, aleluia, de compaixão, como já foi ministrado aqui esta noite. E quantas das vezes nós não temos essa compaixão, não temos esse ato de perdoar, não temos esse ato, aleluia, de se o irmão pecar contra mim, eu não perdoar a ele. Mas a palavra de Deus para nós esta noite é que nós não somos melhores do que Jesus. Meu Deus, aleluia. Eu vou repetir: nós não somos melhores do que Jesus. Se Jesus, aleluia, perdoou os nossos pecados, as nossas ofensas, o sangue vertido na cruz do Calvário por nós, por que que nós não podemos perdoar aqueles que nos ofendem? Aleluia, Jesus! Por que que nós agimos de dura servir, ou de dura servidão, ou até mesmo de duro coração, para nós não perdoarmos os nossos irmãos? É por isso que Jesus, aleluia, ele vem nos direcionar através da sua palavra.
E Jesus, aleluia, ele fala: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Ou seja, o perdão é sem limites. Eu não posso limitar de perdoar. Eu não posso, aleluia, perdoar o Gabriel e não perdoar o diácono Renan. Eu não posso perdoar o diácono Iago e não perdoar o irmão Antônio. O perdão, ele é sem limites. Aleluia. O perdão é para nossa salvação. Aleluia. E a salvação de alma. E quando se fala salvação de alma, porque muitas das vezes a nossa alma fica refém e presa por não querer agir sobre o perdão. E eu quero te trazer, aleluia, algo da parte de Deus, que quando nós, aleluia, não liberamos esse perdão, a nossa alma fica refém de sentimentos que, aleluia, nos aprisiona, sentimentos, aleluia, de mágoa, de tristeza, de raiva, que não nos faz liberar esse perdão. E o que está ilustrado aqui na palavra, qual o Senhor, ele fala sobre o servo que não perdoou o seu conservo. Por ele, aleluia, achar que devia pagar a dívida para ele. Paga o que você me deve, paga o que você me deve. Mas espera aí, o Senhor agiu de benevolência para comigo. Ele perdoou porque eu não posso perdoar. E é o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente é o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Hoje eu perdoo o irmão e eu não perdoo o outro irmão. Hoje eu ajo de compaixão aqui, mas não ajo de compaixão ali. Hoje eu amo aqui, mas eu não amo lá. E já foi ilustrado e falado sobre o amor aqui neste lugar. E o Senhor, aleluia, está nos trazendo esta palavra sobre o perdão, para nós aprendermos com Jesus. Porque Jesus, ele foi humilhado, mas perdoou. Ele foi cuspido, mas humilhou, mas perdoou. Bateram nele, mas perdoou. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, mas ele perdoou. Aleluia! Ele subiu ao Calvário, mas ele perdoou. Disseram que ele era beberrão, mas ele perdoou. Disseram que ele era pecador, mas ele perdoou. Disseram, aleluia, que ele comia com um dos pecadores, mas ele perdoou. Aleluia! Foi carregando a cruz, mas ele perdoou. E quando ele chegou na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. Quando chegou na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eita, glória! E quando, aleluia, meu Deus, e quando o Senhor ele fala: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, aí vem a palavra de Deus, o livro de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Glória a Deus. E nós trocamos essa luta, porque não sabemos agir e não temos os olhos espirituais para ver, aleluia, que aquilo que está agindo na vida do meu irmão é o próprio inimigo. Mas quando nós olhamos para o irmão, nós achamos que é do próprio irmão. Achamos que é da própria pessoa. E quem somos nós para julgarmos ao invés de perdoarmos? Aleluia! Quem somos nós para apontarmos ao invés de perdoarmos? Se nem Jesus, aleluia, se nem Jesus apontou e julgou, pelo contrário, ele só foi abrindo o caminho, Lucas. Ele só foi abrindo o caminho, como já foi ministrado sobre o jovem rico. Vende tudo que tens, dás aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Deus. A Bíblia diz que chegou um homem, aleluia, que subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: desce depressa, porque hoje me convém entrar sobre a sua casa. E ele mesmo se ofereceu diante de Jesus e disse: Senhor, tudo aquilo que eu devo, tudo aquilo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Porque Zaqueu queria a presença de Jesus. Mas o Senhor, aleluia, ele veio nos falar sobre o perdão. E porque nós, aleluia, não nos lembrarmos, e o Espírito Santo fez nos lembrar sobre a vida de José.
José ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. É bem verdade que fazia parte do plano, do propósito de Deus na vida de José. José, ele passa pelas fases ali do Egito, quando chega agora a estatura de governador. Cumpre-se a promessa, evangelista Wellington. Mas ainda lhe faltava uma coisa: o perdão sobre os seus irmãos. Aleluia! É verdade, Jesus. Diaco, Deus cumpriu a promessa na vida de José, ser governador. Mas ele tinha que encontrar com os seus irmãos. Meu Deus. Porque ainda havia uma pendência a ser resolvida. Deus. Meus irmãos, se há uma pendência com o seu irmão ou qualquer pessoa que você tem que chegar e pedir perdão, peça. Não carregue essa mágoa sobre o teu coração. Não carregue essa ira sobre ti. Não carregue este peso de você, aleluia, não querer perdoar. Porque perdão é para você liberar, não é para você esconder. E a Bíblia diz que agora houve a fome naquela terra, houve a fome no Egito, e também a fome chegou na casa de Jacó. E eles ficaram sabendo que lá no Egito havia ainda comida. Quem que Jacó manda? Os seus filhos. E os filhos de Jacó vão até o Egito. E a Bíblia diz que quando os irmãos de José chegam, José olha bem para os seus irmãos e diz a palavra, que ele começa a se lembrar de tudo que os seus irmãos fizeram. É duro, né? Você lembrar do irmão que lhe ofendeu. É duro você lembrar de algo que te aconteceu. Porque cria marcas, gera feridas. Mas era necessário José ter esse encontro com os seus irmãos. E diz a palavra que quando José viu, talvez o seu coração endureceu, porque ele diz: vocês são espiões. Mas até então os seus irmãos não reconheceram José. E José disse: vocês são espiões. E Judá, que era o irmão mais velho, disse: não, nós não somos espiões, nós viemos comprar comida. O nosso pai nos enviou. Mas José bateu o pé: vocês são espiões. Porque José estava lembrando da rejeição, das marcas da rejeição. Então, aleluia, eles insistiram: evangelista, nós viemos pedir comida, nós estamos com fome. Aí Judá começou a declarar: nós somos em 12 irmãos. Olha que lindo. Judá não falou que tinha 11, que tinha 10, tinha 12. Por que Judá falou isso? E ainda ele relatou, está escrito: porque tem um dos nossos irmãos que já não está mais entre nós, que já morreu. O mais novo, que é Benjamim, está na casa do pai. Aí o coração de José começou a se quebrantar. E a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 40 e diante, que agora José libera o mantimento para os seus irmãos. Mas ainda o seu coração ainda estava com aquele sentimento de se lembrar da rejeição, das marcas. José fez um teste com eles e disse para um dos seus soldados: põe uma taça de ouro na sacola que eles vão levar. E diz a palavra que um dos seus soldados colocou numa das sacolas. E José, despedindo eles, quando eles estavam a ponto de sair do Egito, os soldados agora mandam eles voltar, porque havia um roubo. E ali houve aquele alvoroço e disseram: roubaram a taça de ouro do rei, roubaram a taça de ouro do rei. E agora a Bíblia diz que começaram a procurar na sacola dos irmãos, e Judá ficou apavorado: não, meu senhor, porque tu agiste mal contra nós? Nós não roubamos nada, nós somos teus servos. E a Bíblia diz que todos os irmãos se dobraram perante José. Diz a palavra que agora se achou a taça em uma das sacolas. E aí José se agiu, aleluia, de estratégia, e disse: já que vocês roubaram a taça de ouro, vocês não sairão daqui
mas um de vós vai trazer o irmão mais novo. Aí ficaram de agoniados naquela alvoroço e disseram: meu Senhor, não faz isso. O pai já perdeu um filho que era muito querido. Por que agora vai tirar o outro? Se o pai ficar sabendo que agora o Benjamim vai ser tirado dele, ele vai morrer. Mas José agiu de severidade. Eu quero o filho mais novo aqui. Caso contrário, vocês não sairão daqui. Diz a palavra que eles foram buscar o filho mais novo e relataram a Jacó. E disseram: pai, nós temos que levar Benjamim. Mas para quê? Nós temos que levar Benjamim porque o governador pediu. E Jacó agora ficou entristecido e preocupado, porque ele disse: o Senhor já me tirou um filho, por que vai me tirar o outro? E eles disseram: pai, o governador foi bem claro que se o filho mais novo não estiver aqui, nós não teremos comida. Mas o coração de José já estava ficando quebrantado, e ele não poderia mais, aleluia, ficar há tanto tempo escondendo esse sentimento que era ele que estava ali perante os irmãos. A Bíblia diz que foram buscar Benjamim. Benjamim foi até a presença de José. Diz a palavra que quando José chegou, que quando Benjamim chegou diante de José, José perguntou: é esse o filho mais novo? Eles disseram: sim, Senhor, é esse. O coração de José, Tiago, se despedaçou, porque se lembrou do irmão mais novo. Diz a palavra que José, ele deu um banquete para os seus irmãos. Nesse banquete eles se assentaram. José já estava com o seu coração aquebrantado, porque ele não poderia esconder. Diz a palavra que José foi agora a uma das suas câmaras, e José agora cai em prantos. José começa a chorar. José começa a se quebrantar, porque ele estava vendo os seus irmãos, estava vendo o irmão mais novo presente, e ele não poderia relatar quem ele era, mas o sentimento era de perdoar. Ele queria esquecer tudo aquilo que lhe aconteceu. Ele queria esquecer tudo aquilo que os irmãos fizeram, porque ele queria liberar perdão. E diz a palavra que agora José, não podendo mais esconder aquele sentimento, José, ele dá um grito: eu quero que todos saiam daqui, todos os meus servos saiam daqui agora, só deixam esses homens comigo. E diz a palavra que eles ficaram atemorizados, eles não entenderam por que o governador pediu. E a palavra do Senhor diz que José, ele chora amargamente, e ele grita perante os seus irmãos dizendo: sou eu, José, aquele que vocês prenderam. Oh, aleluia, Jesus! E eles ficaram atemorizados, ficaram, aleluia, pasmados, porque viram que era José. Até então eles não reconheceram o que era, mas José precisava liberar aquilo que ele estava por dentro. Sou eu, José. Aleluia, Jesus! Eu não quero mais carregar esse sentimento. Deus. Eu não quero mais carregar esse ódio. Eu não quero mais carregar essa mágoa. Eu não quero mais carregar essa tristeza. Mas diz a palavra que José relatou aos seus irmãos: mas não fiquem atemorizados, não fiquem perplexos, porque tudo que lhes aconteceram foi um plano de Deus sobre a minha vida, e Deus me conservou em vida para que hoje eu pudesse estar aqui, e para que hoje eu pudesse estar alimentando a minha própria família, porque a minha própria família precisava de mantimento, e hoje vocês vieram aqui, e eu preciso liberar perdão a vós. Deus. E é hoje que o Senhor está nos direcionando, amada igreja. Libera o perdão hoje, porque esse sentimento ele vai te aprisionar, esse sentimento ele vai te acorrentar. Mas se você liberar o perdão, Deus te perdoa também. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor nos ensina, aleluia, sobre, aleluia, o Pai Nosso.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Meu Deus. José não queria mais carregar aquele sentimento, ele teve que liberar o perdão. E quantos de nós, que nós somos duros de corações, ao invés de nós liberarmos o perdão, nós ainda ficamos com os corações endurecidos. Ainda ficamos com os corações contritos por não perdoar o meu irmão. A palavra do Senhor diz que amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para analisar o que é amar o teu próximo como a ti mesmo? É você se colocar sobre o teu próximo. O bem que você quer para você mesmo, faça para o teu próximo. E hoje é difícil nós, infelizmente, amada igreja, hoje é difícil nós vermos isso. Pessoas que não têm mais compaixão pelo próximo, que não têm o amor pelo próximo, que é como o evangelista Wellington diz, é o tal do Richon, não é verdade? Escolhe amar aqui, mas não quer amar ali. Está no mesmo barco, está na mesma berlinda. Você não escolhe amar, você tem que amar. Eu não escolho amar, eu tenho que amar. Independente, aleluia, do que aconteceu, independente do que passou, eu tenho que amar e tenho que perdoar. É verdade, Jesus. Então, aleluia, não podemos julgar, não podemos apontar, nós só temos que amar. E é o que falta para nós, o amor, o perdão. Eu repito, é o que o Senhor vem bradar nessa palavra. Nós não somos melhores que Jesus, meus irmãos. Nós não somos melhores do que Ele, a ponto de nós não perdoarmos ninguém. Então perdoa. Libere esse sentimento de perdão, para que você venha ser livre para adorar. E é uma questão também de liberdade. Se você não liberar o perdão, você vai ficar refém disso. Até quando você vai ficar refém de não liberar o perdão? Então chegou o momento de nós termos essa atitude como Jesus. E Jesus também nos ilustra através da sua palavra, quando aquele filho pegou tudo a sua herança e disse: Pai, dai-me a minha parte e eu vou embora. O pai falou: tá bom, dá a sua parte. O pai poderia muito bem rejeitar o seu filho. Poxa, meu filho saiu da minha casa. O pai poderia deserdar ele. Poxa, tudo ele tem aqui, vou deserdar esse menino. O pai poderia julgar ele porque ele saiu. O pai poderia falar para ele: você não é mais meu filho. Mas quando o filho viu que ele estava comendo da bolota dos porcos, vivendo uma vida que não era para viver, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: há quantos trabalhadores de meu pai são bem tratados, e eu aqui passando essa necessidade. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o filho foi indo em direção à casa do pai, e ele queria ser tratado como um dos trabalhadores, mas o pai não julgou o filho que foi embora. Aleluia. O pai não deserdou aquele filho, evangelista Wellington, que foi embora, mas o pai já estava na porta esperando ele. Aleluia. E quando ele avista o filho vindo de longe, Allah, é o meu filho, eu não deserdei, é meu filho, eu não abandonei, é meu filho, eu não joguei ele fora, é o meu filho. E ele chega e ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse: busca a melhor roupa, põe o melhor anel nele, busca sandálias, porque o meu filho que estava perdido, ele foi achado. Aleluia. E como foi ministrado na sexta-feira, quantos pais abandonaram seus filhos? Quantos hoje rejeitam seus filhos? Ou até mesmo não só isso, durante ou perante uma parentela, mas quantos de nós rejeitamos pessoas? E ainda hoje eu passei um episódio de casa,
quebrou a chave do portão. E nós aí procurando o chaveiro no pleno domingo. E não acha chaveiro, aí conseguimos um chaveiro. E aí ele até tentou dar uma gambelada em nós lá, mas aí ele chegou em casa por volta de umas 4h30 mais ou menos. E aí eu meio sério, beleza, ó, tá aqui a porta, aqui o portão e tal, não sei o que ele arrumou tal. E eu ali do lado, vendo o serviço dele, tudo. De repente, isso foi para quebrar, moço. De repente ele olha para mim, você não lembra de mim, né? Eu falei, meu Deus. Eu não lembro. Você não lembra do Carlinhos? Estudei com você da 3ª série até o 8º ano. E eu olhava para ele, irmãos, eu falava assim, poxa, eu não lembro, cara. Tinha 2 Carlos na nossa aula, lembra? Que tinha 2 Carlos, eu era um deles. E eu daquele jeito, porque ele havia demorado, e eu, puxa, eu não lembro. Eu também engordei, né? Ele até brincou, eu também engordei pra caramba, né? Mas aí ele foi me falando, aí eu caí em si, acho que agora eu lembro. Quem era? E aquilo me chamou a atenção, e foi por essa palavra. Porque eu estava agindo com severidade perante ele. Mas quando ele falou assim, você não lembra de mim, mas ele lembrou-se de mim, mas eu não lembrava dele, pela minha atitude. Aí quando ele começou a conversar comigo, falou da época da escola, e nós começamos a conversar ali, no portão de casa, eu falei, agora eu lembro de você. E ali ele falou, se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Oh Deus, obrigado. Então é isso, é sobre isso. E quantas vezes nós agimos assim com severidade? Nem um bom dia nós queremos dar para ninguém. É bem verdade que tem dias que a gente não passa bem, isso é verdade. Mas faça a tua parte, irmãos. Faça a tua parte. Cumprimenta, dê um bom dia, perdoe, ame, faça a tua parte. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. E como o Senhor Jesus aqui falou também, Mateus capítulo 18, o vosso Pai Celestial vos fará, também sendo íntimo, não perdoar cada um dos vossos irmãos. Então isso é sério, se eu não perdoar o meu irmão aqui, tampouco o Pai me perdoará lá. Se eu não agir de perdão aqui na terra, o Pai também, Deus também não me perdoará. E no livro de Mateus capítulo 6, agora o Senhor também fala, aleluia, Ele diz, se vós perdoares as ofensas dos vossos irmãos, o vosso Pai que está no céu também perdoará. Mas se não perdoardes as ofensas dos vossos irmãos, nem tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Então é sério. É algo para nós, para nossa salvação. Se nós queremos que Deus nos perdoe, e se nós pedimos perdão para Deus sobre os nossos pecados, se nós pedimos misericórdia para Deus na nossa vida, por que nós não podemos pedir misericórdia dos nossos irmãos? Se Deus age com perdão em nós, se Deus te concedeu vida, de você se levantar pela manhã, de você poder trabalhar, de você poder, aleluia, estar fazendo uma refeição com a sua família, e de você estar amando a tua casa, a tua família, de você estar, aleluia, perdoando, por que nós, aleluia, não podemos agir com o próximo da mesma maneira? Deus, Ele nos perdoa a todo momento, a todo instante, e é bem verdade que a Bíblia diz que nós não podemos ir contra ela. Todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada. É culpado de pecado eterno. Está escrito na palavra de Deus. Então, ou seja, todos os nossos pecados serão perdoados por Deus. Deus, Ele pode nos perdoar? Pode. Então vamos agir também de perdão com os nossos irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou maior do que o diácono, eu não sou maior do que a pastora. Eu não sou maior do que ninguém. Mas o que eu tenho que fazer é perdoar, o que eu tenho que fazer é amar. Eu tenho que fazer a minha parte, porque essa palavra ela veio para mim também. A palavra, quando ela é para ser ministrada, ela vem para nós, ela vem para nos ensinar.
assim como a palavra de Deus nos ensina, nós temos que passar o que Jesus nos ensina. Então eu convido você a se colocar de pé neste momento. Eu convido você a colocar a mão sobre o teu coração. E se tiver algo, ou alguém, ou alguma pessoa que você precisa liberar perdão hoje, hoje é o momento de você liberar o perdão. Hoje é o momento de você estar agora sendo liberto desse sentimento. Coloque a mão sobre o teu coração, feche seus olhos e ore a Deus comigo. Senhor eterno, Senhor maravilhoso, o Senhor é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, e que os seus olhos são como chamas de fogo, e que os seus olhos, Pai amado, contemplam tudo e todos. Os teus olhos contemplam as nossas vidas, mas como diz o salmista também, o Senhor é aquele que nos sonda por dentro. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda, Pai amado, o nosso andar, o nosso levantar. A Bíblia diz, aleluia, está escrito que ainda que a palavra me falte na boca, o Senhor já conhece. Pai, quantas das vezes faltam palavras para nós dizermos? Quantas das vezes faltam, Pai, argumentos para nós declararmos? Mas, Pai amado, neste momento, assim como o Senhor nos sonda, nós queremos, Pai amado, aprender de Ti, aprender a perdoar. E sabemos que não é fácil perdoar, Senhor. Sabemos que não é fácil agir de perdão para com o próximo. Mas como a Tua palavra nos ensinou, aleluia, o que é concordado na terra é concordado nos céus. Pai amado, se há, Pai amado, Senhor, aleluia, um perdão para ser liberado, Senhor, nesta oração eu quero, Senhor, meu Pai, debaixo da sua misericórdia, que o Senhor venha libertar este coração agora, esta alma, deste sentimento que carrega, Pai, dentro de si, para que esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem venha liberar o perdão, e assim, Pai amado, conseguir a graça e o favor de Deus, para que assim também o perdão dos céus venha a ser concedido. Aleluia. Senhor Pai amado, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, e nós sabemos que o Senhor é aquele misericordioso, porque a Tua misericórdia, diz a palavra, se renova a cada manhã. Mas, Pai amado, nós temos que também, Pai amado, ser, aleluia, servos do Senhor, e agir, aleluia, Pai amado, com amor, aleluia, com perdão. Porque, Pai amado, Senhor, aleluia, quantas vezes, Pai, nós nos encontramos magoados, entristecidos por algo, Pai amado, Senhor, aleluia, por feridas, mas nessa noite, Pai, há perdão na casa, há recomeço na casa. Senhor, por quantos nós estamos reunidos aqui neste lugar, quando nós estamos reunidos, Pai amado, quando nós nos encontramos diante da presença de Deus, o amor de Cristo é liberado sobre este lugar. E quando há o amor de Cristo liberado sobre este lugar, aleluia, também o perdão, porque diz o louvor que o perdão é completo, porque ele sara a nossa alma. Portanto, Pai, sara a alma das vidas aqui neste lugar, sara a alma dos teus filhos aqui neste lugar, e que eles venham, Pai amado, aprender mais do Senhor, que eu venha, Pai, eu mesmo, aprender mais de Ti, a perdoar, a amar, não agir com imparcialidade, não agir com rejeição, não agir, aleluia, só porque eu sou bom, não agir só porque eu sou o maioral, não, que diminua eu e que o Senhor cresça, mas que eu venha agir, aleluia, com gratidão, que eu venha agir com amor, que eu venha agir com misericórdia, porque se eu agir com misericórdia, o Senhor também agirá com misericórdia. Se eu agir com graça, o Senhor também agirá com graça sobre o meu favor. Oh, aleluia, 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 Pai. Labassurianda, labassuricanta, labachai. Anda labassurianda, labassuricanta, labassúria.
Meu Deus. Há perdão para ser liberado neste lugar. Aleluia. E você não é mais refém do medo. Você não é mais refém dessa tristeza. Você não é mais refém desse cadeado de rejeição. Você não é mais preso, aleluia, por esse sentimento de mágoa. Você não é mais preso. Pega a palavra, pega a profecia, porque Deus está liberando sobre esse altar. Você não é mais preso por esse sentimento de tristeza, raiva e de mágoa. Você não é mais preso, aleluia, por aquilo que está te aprisionando. Mas você é liberto. Eu te faço livre. Eu te faço livre. Eu te faço livre. Eu te faço livre, te diz o Senhor. Mas libera o perdão, Rabachai, para que eu possa agir de benevolência sobre a tua vida e para que a minha graça venha alcançar a tua casa, Rabachai. Senhor eterno Deus, o Senhor está neste lugar. Perdoa, Pai. Olha o perdão agindo aí, ó. Aleluia. Olha a graça do perdão de Deus agindo neste lugar. Aleluia. Se você tem que perdoar alguém, irmão, sai do teu lugar e vai. Não espere o dia da manhã, não. Vai até o teu irmão e perdoa ele. Labassúria, Labachai. Ah, o amor de Deus na casa. Labassúria, Labachai. Deus quer te libertar hoje. Essa cadeia cai por terra hoje. Esta alma aprisionada cai por terra hoje. Deus é especialista em agir com amor. E tendo Ele a graça, o favor, Ele é o nosso Deus, que não trata com imparcialidade, que não age com imparcialidade, como nós aprendemos, Senhor, aleluia, no estudo dos jovens, que a palavra do Senhor diz ali, aleluia, que a visão que Pedro teve, a qual viu os animais, a qual viu ali, e o anjo do Senhor disse: levanta Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: não, Senhor, eu não posso porque é impuro. Mas o anjo do Senhor diz: não chame de impuro que Deus purificou. Mas a palavra de Deus, Pedro não entendeu que era para Pedro ir para a casa de Cornélio, porque a salvação estava chegando para os gentios. E a palavra do Senhor diz que agora Pedro entendeu a visão e disse: agora eu entendo, Senhor, que o Senhor não trata com imparcialidade, mas o Senhor veio amar a todos, o Senhor veio salvar a todos, o Senhor veio render graça a todos. Deus da minha alma, tem misericórdia. Alabassurica, tem que perdoar alguém, meu irmão, essa é a hora. Ah, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deita la basura e canta, le baixar. Deita la basura e penetra la basura. Deita la basura e canta la baixar. Deita la basura. Deita la basura e canta la baixar. Ai, la basura. Ida la basura e canta la basura anda la baixar. Deus eterno. Ida la basura. La basura e canta. Age, Senhor. Aleluia, aleluia. Age no meio da tua igreja, Senhor. Não vai ser diferente hoje. Não vai voltar para tua casa do mesmo jeito que você chegou. Tu vai sair daqui liberto. Tu vai sair daqui aprendendo da palavra. Tu vai sair daqui aprendendo hoje. Que hoje o Senhor te ensina a perdoar, a amar. Independente
independente, aleluia, de classe social, independente da pessoa, independente de qualquer coisa. Age, Senhor, no meio da tua igreja. Age no meio das nações. Age no meio das famílias. Senhor, age no trabalho dos seus filhos também. Deus, que essa palavra eles venham carregar durante o trabalho deles. Que eu venha carregar também essa palavra durante o meu trabalho, Senhor. Não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar nem aos nossos patrões. Mas nós temos que amar e perdoar e servir a eles também. Ah, Senhor, que essa semana seja semana de aprendizado. Diz o Senhor, viu? É semana de aprendizado. E se tu não aprender com a palavra, tu vai ser reprovado. Preste bem atenção ao que o Espírito Santo está falando. É semana de aprendizado. É semana de perdoar e amar. Se tu não aprender com a palavra, meu irmão, tu vai ser rejeitado. Meu Deus. Está escrito na palavra de Deus: se você não consegue liberar perdão, tão pouco o Pai vai te perdoar. Aleluia, Jesus. Eu não posso ir de contra a palavra de Deus, mas o que o Espírito Santo está ministrando nesse altar é semana de aprendizado. Meu Deus. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fica conosco, Senhor. E que a tua palavra venha se renovar a cada dia. Que a tua palavra venha de encontro à tua igreja a cada dia. Porque aqui, Senhor, há renovo. Aqui, Senhor, há conserto. Aqui, Senhor, meu Pai, há correção. Aqui também há amor. Aqui também há perdão. A palavra de Deus, ela vem para exortar. Ela vem para colocar as coisas no lugar. A palavra de Deus, ela vem, aleluia, para nos instruir. Glória, glória, E glória. nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Glória a Nós te Deus. agradecemos pela tua palavra revelada. A maior revelação está neste lugar. A maior revelação está na Bíblia. Aleluia. É a palavra de Deus. Portanto, Glória Pai, eu a Deus. agradeço essa oportunidade de poder fazer a tua vontade. Glória a Senhor, me Deus. ensina também, Senhor, a amar, a perdoar, Pai. Me ensina, Pai, porque eu também sou falho. Me perdoa, Pai, porque eu também sou falho, Pai. Me perdoa. Te peço perdão, Senhor Jesus. Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Diante da amada igreja, eu peço perdão a todos aqui, sem exceção, desde a pastora, a todos que estão aqui. Eu peço perdão a todos por algo que eu fiz, por algo que eu agi, porque eu não sei a correria do dia a dia às vezes, mas eu preciso, o evangelista, também ser sincero como foi administrado. Eu preciso ter o caráter. Eu peço perdão a todos. Se eu maltratei, se eu fiz algo com cada um de vós, eu peço perdão. E eu quero também amar vocês também. Eu quero aprender a estar convosco. Quero também ter esse sentimento de poder amar, de poder, Meu Deus. de poder estar junto com os irmãos. Em nome de Jesus. Deus possa abençoar cada um de nós. Porque não é fácil você falar sobre o perdão, mas eu peço perdão a cada um de nós. Amém, O que eu fiz, Amém, Jesus. talvez eu passei por alguém, não cumprimentei, eu peço perdão. Eu peço perdão a todos, sem exceção. E que essa palavra ela vem nos ensinar. Essa palavra ela é para nos ensinar, igreja. Nós não somos melhores que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Se falta, como aconteceu aqui, se faltou componentes do grupo de juvenil, por que nós não podemos unir? Se faltar o componente do grupo Shekinah, por que nós não podemos unir? Aleluia! Essa barreira tem que ser quebrada, igreja. Deus. Essa
Essa barreira tem que ser quebrada aqui, nossa casa, nosso trabalho. Tem que ser. Porque lá fora, como o evangelista Wellington sempre prega, isso é verdade. Lá fora eu tenho que ser espelho. Eu tenho que ser luz. Como eu posso falar que eu amo a Deus aqui, mas chego no meu trabalho, eu chego lá fora, eu trato de maneira que é sem humano, é sem humanidade. Não, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença, igreja. A igreja é a igreja que faz a diferença. Deus. Então faça a diferença onde você estiver. Amém. Durante essa semana, leve essa palavra para alguém lá no teu trabalho, na tua empresa, para alguém que você encontrar na rua. E exercite essa palavra. E fala, não, o Senhor me ensinou pelo domingo que eu tenho que amar, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E você tem que amar também. Vai chegar pessoas contando histórias, como já aconteceu. Ah, eu briguei com tal pessoa e assim, o que você acha? Já chegou. Aconteceu isso comigo. Eu briguei com o fulano de tal, o que você acha? Você vai concordar com ele? Ou você vai agir como Jesus fez? Então é isso. É semana de aprendizado. É semana de aprendizado. Igreja, eu faço um alerta. É semana de aprendizado. Porque vai chegar. Vai colocar a prova. Então faça a vontade de Deus. Preste atenção cada vez mais cada palavra que está sendo liberada aqui, para que nós possamos estar chegando aos céus e tendo o nosso galardão no céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade.